Oi, gente, tudo bem com vocês? Peço a Deus aqui nessa tarde que esteja com vocês, com cada um daqueles que nos acompanham. Sempre estou pedindo a Deus por vocês, para que Deus dê recompensa por você estar ajudando a falar do amor de Jesus. E nessa tarde não é diferente. Nós estamos aqui e ligados com Deus, pedindo a Ele que recompense a vocês que nos ajudaram nesse trabalho. Não somos nós só que estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo isso em conjunto. E aí, continue assim, né? Compartilhem. Se gostar do vídeo, curtam. E se não gostarem, também comentem. Dê ideias, né? Podem pedir o que vocês querem que a gente fale sobre o assunto dentro da palavra, que nós estaremos ajudando a você entender alguma coisa que você, por enquanto, não está entendendo na palavra de Deus, né? Então, vamos ao vídeo. Olá pessoal, vamos abordar um tema muito conhecido talvez, né, de algumas pessoas, que se encontra no livro 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vejam que citação de grande importância para o povo cristão, para aqueles que realmente creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que existe um céu que espera aqueles que o buscam, né, que buscam a Deus com sinceridade. E aqui ele faz essa comparação que ninguém sabe, nenhum olho viu ainda. Por que não viu? Porque nós, como humanos, não temos capacidade de entender o que Paulo quer dizer aqui nesta passagem, onde ele comparou visões do mundo espiritual que provavelmente ele teve da parte de Deus e que a gente nem imagina. E a pessoa comum, o homem mundano, não vai conseguir entender isso da mesma forma que nós não conseguimos enxergar ou compreender o que uma outra pessoa está pensando. E a gente já acha tão lindo, né? A natureza, por exemplo, né? A gente vai no meio da natureza assim, né? Na selvagem, vê aquelas cachoeiras maravilhosas, tudo feito pela mão de Deus. Aí a gente acha lindo, maravilhoso, a gente até queria ficar lá, né? Assim, como é lindo, como as coisas de Deus são maravilhosas. A gente fica animado, né? A gente vê as crianças, aquelas crianças lindas brincando. Nossa, que coisa agradável, né? Você vê seus filhos, seus netos. Não é bom? Pois é. Mas isso nem compara. Segundo o apóstolo Paulo diz, isso nem compara com aquilo que Deus preparou. E olha que Ele preparou para nós. Aí você pergunta, nós quem? Aqui no versículo diz, para aqueles que amam a Deus. Aí que entra a questão do amor, né? Então, se você não ama o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu familiar que você vê, o seu cônjuge, todos os dias, como que você vai amar a Deus que você não vê? Isso também está na Bíblia. Então, o Deus, o Pai Celestial, é claro que Ele preparou isso para os filhos dele. E para sermos filhos de Deus, a gente já falou sobre isso, é através de Jesus Cristo, né? É Ele que nos leva a Deus. Através dele nós somos considerados filhos de Deus. E Ele disse, aqueles que me amam. Quem é filho dele, ama Ele. E quem ama uma pessoa, quer agradar aquela pessoa que ama, não é?
Por aí a gente vê se você ama mesmo. Se você ama uma pessoa, você não quer ver aquela pessoa triste ou decepcionada com você. Você quer ver aquela pessoa alegre, feliz com você. Então, se você ama a Deus, o que você tem que fazer? Agradá-lo, né? Para que nós estamos aqui no mundo? Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Ele enviou os filhos dele, não só os discípulos, né, da época. Nós também temos que fazer esse trabalho de discipulado, de ensinar um ao outro. E não ficar preso nas coisas aqui dessa terra, porque daqui ninguém leva nada, né? Então, isso tudo que você acha muito maravilhoso, carro do ano, né, mansões, tudo isso tem valor nenhum diante daquilo que nos espera na vida eterna se nós formos fiéis a Deus. E tem mais um versículo, né, agora que a gente pode ver o que fazer para ir para lá. Exatamente. Eu quero só completar através do versículo de número 10, aqui, que diz assim, né? Nós, porém, sabemos dessas coisas. Nós quem? Paulo falando sobre esse assunto, né? Até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Melhor, ele diz assim, Deus enviou seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Yes. Então, se nós não conseguimos ler o pensamento de outra pessoa, como é que nós vamos descobrir os pensamentos de Deus? Quem, porventura, tem esse poder para descobrir o que Deus pensa e quais são os planos dele para quem ele ama? Mas existe uma pessoa, o Espírito Santo de que Deus sabe tanto os nossos pensamentos quanto os pensamentos de Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. E ele é quem revela esses segredos que o mundo não conhece e nunca conhecerá, a não ser que a pessoa se renda ao Deus único e Criador dos céus e da terra. E siga a palavra de Deus, né? Também. Porque agora não são mais regras como na lei, né? Você tinha regras, se você não cumprisse, aí você tinha que sacrificar um cordeiro, pedir perdão, mas aí as pessoas, né, pecavam de novo. E foi até que não acharam nenhum justo sequer na terra. Por isso veio o Cordeiro de Deus, em forma de homem, veio Jesus Cristo para morrer por nós, para nos fazer filhos de Deus, para nos fazer amar a Deus. Ele ensinou muito que a gente ame a Deus acima de todas as coisas. Vamos à segunda parte. A segunda parte está em 1 Coríntios, versículo 6, versículo 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei me dominar por estas coisas ou por nada que me domine, né? Não deixarei que nada me domine, uma outra tradução. Então, se a gente ama Deus, a gente vai querer estar sempre na presença dele. E como ele é santo, ele pede que sejamos santos também, né? Então tem gente que fala assim, mas isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, não tem problema, eu posso. Você pode tudo que você quiser, nós também podemos. Só que nem tudo convém. Por quê? Você pode tudo, mas você não pode entrar no reino de Deus se você fizer algo que desagrada ao Senhor. Então, se você tem o Espírito Santo, ele vai dizer para você assim, não, isso não te convém. Mas para você receber esse feedback do Espírito Santo com você, você tem que conhecer a palavra. Você tem que conhecer a vontade de Deus através da palavra dele. Porque ninguém sabe a vontade de Deus só ouvindo pregações, ou ouvindo o líder da igreja, ouvindo... Não. Você precisa ler a palavra de Deus. Só assim você vai conseguir entender que o Espírito Santo está falando com você.
Então, nós podemos tudo. O que eu quiser fazer, o que você quiser fazer, né, a gente faz. Mas será que convém? Ou será que fazendo isso a gente está sendo dominado? A gente não pode deixar se dominar, né, por nada. Aí eu dou um exemplo, telas em geral, né? Televisão, celulares, tudo que te atrai, que te chama atenção e que te tira da presença de Deus. Porque quando você está sendo viciado, dominado por alguma coisa aqui da terra, você pode dizer, mas não estou vendo nada errado, estou vendo... Não, mas você está dando o seu tempo, mas você está deixando aquilo tomar o seu tempo. O tempo que você poderia estar de joelhos, o tempo que você poderia estar louvando, o tempo que você, né, poderia sair aí na rua e falar com alguém, né, e levar o pão, tanto o pão material como o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Então, quando nós deixamos nos prender a qualquer coisa, nós estamos pecando contra o Senhor. Existe uma passagem bíblica que afirma isso que você disse, né? Diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, que foi traduzido de outra forma nesse texto que nós lemos aqui. Mas eu queria dizer, era uma outra passagem ainda assim, que diz assim, tudo o que formos façamos para a glória de Deus. Por quê? Eu vou fazer tal coisa. Aí eu faço a pergunta, mas isso aí vai agradar a Deus? Isso vai se tiver exaltar dúvida, o nome dele? Não faça. Vai glorificar o nome dele ou não? Aí se a pergunta for, não, só vai ser bom para mim. Então não é. Talvez não seja conveniente. Então tudo que a gente for fazer, precisa consultar Deus. Porque Ele é onisciente e tem autoridade para nos dizer se tal coisa vai fazer bem ou mal, e tanto hoje como no futuro. Então não podemos tomar nenhuma decisão precipitada. Qualquer decisão que formos tomar na nossa vida, precisamos submeter ao conhecimento de Deus, pedindo que Ele aprove ou desaprove. Às vezes Deus desaprova uma coisa, mas a gente fica, mas será que vai dar certo? Ou eu estou achando que eu estava certo? Nós não temos direito de achar nada. Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Então devemos nos guiar segundo aquilo que Ele nos inspira a fazer. E Ele deixou, né? Ele deixou a palavra como regra de fé. Não é mais como a lei, mas é como regra de fé. Quer dizer, se você tem fé, se você realmente creu em Jesus Cristo como Filho de Deus e crê no Pai, no Filho, no Espírito Santo de Deus, se você crê, você vai obedecer a palavra dele, né? Porque se meu pai manda uma carta para mim, aí meu pai escreve para mim o que eu devo fazer, meu pai escreve para mim o que vai ser melhor para mim, né? Porque o Pai Celestial, por exemplo, ele não vai falar para você aquilo que vai ser ruim para você. Imagina se Deus vai querer o ruim, as coisas ruins para nós. Então, o que a gente tem que deixar aqui para você nessa mensagem é: se prepare através da palavra de Deus, porque o que tem lá na vida eterna, depois que sair daqui desse mundo, que nada vamos levar, que tudo vai perecer aqui. Depois sairmos daqui, se tu queres conhecer aquilo que Deus preparou para nós, né? Leia a palavra de Deus, ore e espere que Deus vai falar com você também. E vai dizer para você as maravilhas que Ele tem. E Ele abençoa aqui, mas Ele também prepara lá, na terra, nos céus. Ok? Então, se você puder passar para frente essa mensagem, por favor, faça isso, que Deus irá continuar te abençoando. Então vamos ficando por aqui e pedindo que vocês se inscrevam, se não ainda for inscrito, compartilhem e comentem os assuntos, façam as perguntas que vocês tiverem alguma dúvida.
à medida do possível, tentaremos respondê-las. Então, fique com Deus e que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.